Tá, velhinha? Tudo tranquilo? Tranquilo. Pai nosso, que estás no céu, que está em nossos corações, que neste momento, Pai de amor, Jesus de misericórdia, possa estar entre nós, para que possamos entender e compreender o teu evangelho e vivenciá-lo, para que nós possamos, Pai de amor, estarmos receptivos para esse estudo que pode nos engrandecer a nossa caminhada de luz, a nossa caminhada de amor. Ó Jesus, ó Divino Mestre, dai-nos as tuas bênçãos, a tua paz e o teu amor. Que neste momento os nossos corações possam se encher de paz e de amor. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Vamos lá, seguindo nosso estudo. Mais um capítulo, mais um livro que a gente está se indo para os términos. E nós vamos ganhando cada vez mais conhecimento, nos aprofundando. É um ESD diferenciado, né? A gente tem esse ESD nos dando esse suporte de conhecimento. Eu vou projetar aqui, então, para nós o nosso livro. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui para nós. Aqui. Vou dar mais uma. Quanto maior, melhor. A letra está bem boa, né? Então, novamente repetindo, né? A nossa dinâmica não é palestra, não é um monólogo, é um estudo em conjunto, onde nós vamos lendo, vamos nos detendo no texto, mas também vamos esmiuçando. A leitura é aberta e as colocações também. Tá? Não precisa levantar a mão, apenas liga o microfone, fala, se quiser tirar uma dúvida, fazer uma colocação, fiquem à vontade. E assim a gente vai construindo conhecimento até o final do capítulo. Então, passo para o Homero. Eu convidaria a Nadir. Pode ser, Nadir? Pode ser. Amigos novos, conduzindo equipamento indispensável ao trabalho, despedimos-nos da instituição socorrista, colocando-nos a caminho da cruz. Jerônimo dava-se pressa em auscultar os vários ambientes em que se verificaria nossa atuação. Programou a tarefa com simplicidade e bom senso. Não nos distrairíamos com quaisquer investigações, além da missão previamente esboçada, e manter-nos-íamos em ligação incessante com a casa transitória, para maior eficiência no dever a cumprir. Naturalmente, explicou, seremos forçados a diversas atividades de assistência aos amigos prestes a se desfazerem dos elos corporais, do plano grosseiro, e a Fundação de Fabiano será o nosso ponto principal de referência no trabalho. Nos instantes de sono, conduzi-lo-emos até lá, para que se habituem lentamente com a ideia de afastamento definitivo. Intrigado, ao verificar tanta cautela, perguntei: meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto?
O amigo sorriu com indulgência, na superioridade legítima dos que ensinam sabiamente, e esclareceu. Absolutamente. Reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei. Há princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico e princípios transformadores que presidem aos fenômenos da morte, em obediência aos ciclos da energia vital, em todos os setores de manifestação. Nos múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade, segundo sábios desígnios do Eterno. Entretanto, assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atender-lhes às necessidades. Olha só, vamos aproveitar o ponto ali final, só para a gente não deixar passar. Existe, né, sobre a administração da Terra começa no céu. Nós somos apenas objetos de uso, no sentido da manifestação aqui da Terra, porque a Terra e as relações, elas obedecem a uma lei de causa e efeito. Ninguém vai passar por aquilo que não deva, ninguém vai vivenciar ou ter aquilo que não edificou para si. Então, existe uma regulação no planeta Terra. Aqui ele cita, ó, vou subir um pouquinho para cima, absolutamente, ele vai dizer que sim, que é regulado, todo mundo desencarna sobre assistência ou reencarna. Reencarnações e desencarnações de modo geral, né, obedece simplesmente a uma lei. Há princípios biogenéticos, ou seja, físicos, orientados no mundo pelas formas vivas, né, do corpo, ao ensejo do renascimento físico, e princípios transformadores que presidem ao fenômeno da morte, em obediência ao ciclo da energia vital, porque quando o espírito reencarna, são 3 elementos. Primeiro, o espírito, perispírito, corpo, e um quarto elemento, que é o princípio vital. Então, não adianta tu ter um carro e ter um bom motorista, tu tem que ter o vital do carro, que é a gasolina. O espírito também, ele precisa ter um corpo, ok, ele precisa ter um perispírito, ok, não, aí tem que ter o vital, que é o físico. E tem algo que regula isso na Terra, que é um equilíbrio dessa energia vital. Então, alguns que entram e outros que... E tem o fator biopolítico, assim, que envolve, por exemplo, o equilíbrio de reencarnações sobre a Terra, né? Então, nos múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade, ou seja, há espíritos que só vêm de uma forma generalizada, assim, né, para execuções de massas. E há os sábios, aqueles que vão trazer mais direto, mais recortado as informações que tem. Então, tem pessoas que reencarnam e vivem, aprendem sim, mas vivendo o mundo. E outras que vêm trazer para o mundo, né, crescimento. Aí ele vai dizer, ó, assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente na edificação do progresso humano, há missões de ordem mais particular. Então, existem pessoas, né, que edificam, constroem coisas no mundo, mas tem pessoas que constroem conceitos morais, ética, né, que é um outro patamar, que não são só coisas. Então, essa informação, ela vem nos dizer que existe uma regulação geográfica, né, no mundo, assim, organizando e permitindo para que tenha um equilíbrio de quem reencarna e quem desencarna. Não estamos à mercê, tá, pessoal? A administração da Terra, ela começa no céu, não é nós que decidimos. Aqui nós só somos conduzidos a executar aquilo que as leis vão regulando, assim, entende? Isso aqui é uma informação importante, assim, para nós, porque ele fez uma pergunta lá do equilíbrio da Terra, e se quando a pessoa desencarna, bom ou malfeitor, se tem assistência espiritual, tem. Porque assim como ele teve para reencarnar, vai ter para o desligamento. Né? Fabiano, uma pergunta. Assim como tem pessoas que têm, digamos assim, uma certa missão, vir aqui fazer, às vezes podem ou não cumpri-la, né? Como a gente sabe nas histórias que a gente ouve,
o plano espiritual reserva, né? Tipo, Allan Kardec. Perguntaram para ele se ele faria. Se ele não fizesse, ele aceitou a missão, outro faria, claro, espíritos mais elevados. Mas também pode acontecer, assim como uns não conseguem concretizar, né? O que foi pré-estabelecido no mundo espiritual, pode acontecer também o contrário, talvez não ter um espírito assim ter tido, digamos, uma missão tão elevada, mas ele pode vir. Vamos pensar um exemplo prático, né, que eu gosto de dar. Tipo agora, nessa questão da calamidade das enchentes. Daqui a pouco tem pessoas, claro, não interessa o nome e tudo, surpreenderam, assim. Ela já estava predestinada a salvar, sei lá, 150 vidas, alguns ali voluntários, heróis, ou pode, no calor do momento, aquele espírito talvez já tenha predestinado algumas coisas, mas ter superado também o que estava pré-estabelecido? Exato. É que como a gente tem livre-arbítrio, a gente pode modificar a nossa caminhada, a existência. A gente sai de um patamar para outro, né? E tu falou, uma outra informação que tu traz, por exemplo, né? O espírito era missionário e ele pode sair? Pode, porque ele tem o livre-arbítrio. Mas assim, a gente tem que ter um olhar assim, ó. Os espíritos amigos não escolheriam alguém que tivesse meio balançando, entendeu? Jamais ele escolheria alguém que tivesse assim meio cá, meio lá. Então, com certeza, se eles apostaram em Kardec, porque absolutamente certeza eles sabiam que ele ia cumprir a missão, tu entendeu? Entra o livre-arbítrio? Entra. Mas assim, gente, esses espíritos, quando são escolhidos, porque eles já são assim, ó, de muito tempo sendo observado e treinado. Eles não... O Kardec não executou a missão dele assim do nada. O Kardec vem sendo preparado desde a época de Jesus. Eu vou mandar para vocês na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, eles têm uma revista chamada Reencarnação. E tinha um artigo, a revista é bem antiga, e o tema da revista era educação. E aí, dentro desse artigo, tinha um artigo de uma escritora gaúcha, muito bom, assim, o artigo dela, que ela dizia como se constrói um educador. Esse é o título. Como se constrói um educador. E aí ela mostrou como é que o Kardec foi se construindo ao longo de várias vidas. Várias vidas. E aí, então, assim, ele não entrou assim, vem aqui, fulano, e faz. Não, ele já tinha sido, ó, sabe? Ele já era pós-doutor naquilo que ele iria executar, assim. Sim. Claro que todos nós temos livre-arbítrio, mas assim, gente, em se tratando de missão espiritual, não é pessoas que estão, sabe? Eles não apostam. O plano espiritual jamais iria botar alguém para reencarnar quando ainda ele é meio duvidoso. A Fabiano, tirando o Allan Kardec, então, que é mais conhecido, que, claro, Todos. Qualquer espírito. Qualquer espírito. Tá, um bombeiro tinha que salvar pessoas na enchente. Uma pergunta bem objetiva, assim. Claro. Tá, faz parte do cargo dele, tá ali no escopo. Mas teve gente que na enchente e na calamidade superou. Já estava, então, predestinado ele salvar 150 pessoas? É que livre-arbítrio não é uma coisa destinada, né? Livre-arbítrio é aquilo que move. Então, assim, ele vai estar sujeito àquela situação e aquilo desperta nele e ele cresce com aquilo. A missão é diferente. Ele vem executar uma função, assim, de massas. Missão é isso, é missão de massas. Agora, específicas assim, e essas estão no nosso livre-arbítrio de escolha, porque nos são convidados, isso aí é um treino, porque o Kardec passou por essas pequenas convites, assim como o bombeiro. São as provações, né? As provas. Isso. Prova e vê o que tu decide. Isso. Só que imagina isso ao longo de muitas existências, tu sendo convidado e tu vai cedendo, então tu vai te fortalecendo, vai criando aquela muralha espiritual. Aí tu é uma pessoa que tu já está em condições de fazer funções muito mais grandiosas, porque tu já superou aquelas pequenas. Mas essas pequenas, assim como as nossas, esses treinos que nós estamos fazendo aqui, nós estamos dando prova da nossa dedicação. Vocês aqui que estão estudando, prova da dedicação. Então, isso está se enraizando, está se fortificando. Tu entende? Então, se o espírito tivesse que escolher, por exemplo, assim, vamos fazer um estudo online. Convida o Zezinho ali da esquina ou convida a Rita aqui.
Eles iriam confiar na Rita, porque a Rita já deu prova desde 2019 que ela é parceira de estudar online. É mais fácil confiar na Nadir, na UAB e outros tantos aqui, que já deram esta prova. Que aí tem vários fatores, resiliência, persistência, vontade, dedicação. Então, é isso que os planos espiritual fazem. Quando eles dão missão, é porque o espírito já percorreu o caminho há muito tempo. Muito tempo. Entende? Agora, claro, missões pequenas, nós estamos sendo convidados. E eles vão observando a gente, eles vão apresentando para nós. E a gente vai cedendo ou não. Aí sim, se eu não ceder, o outro faz. Entende? O outro vai despertando. Mas a gente está sempre sendo convidado pelo plano espiritual. Não sei se ficou mais um pouco claro. Assim. E como a Mabê falou, né, são essas provas, vai sendo provado, vai sendo testado. Tem a aprovação, do convite, e tem a aprovação do teste. Então, vamos ver agora se está forte. Fez tudo isso, agora vamos ver se realmente está fortificado. Vamos passar por um teste agora. Sentindo-me a estranheza, Jerônimo prosseguiu. Não se trata de prerrogativa injustificável, nem de compensações de favor. O fato revela ordenação de serviços e aproveitamento de valores. Se determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, merecerá, sem dúvida, a consideração daqueles que superintendem, examinando-se a extensão do trabalho futuro. Prestar atenção nesse, ele está respondendo para nós aqui, a nossa dúvida. Se determinado colaborador demonstrou, ou seja, está aprovando ali, né, qualidades valiosas no curso da obra, ou seja, vários testes, várias existências, e ele merecerá a confiança, viu? Sem dúvida, a consideração, que é a confiança, daqueles que a superintendem, ou seja, que entendem mais, né? E subentendido, que eles sabem mais, examinando-se a extensão do trabalho futuro, ou seja, já está dizendo que vai ser um grande trabalhador lá adiante. Lá adiante. Entendeu? Mas vamos lá. No plano espiritual, portanto, muito grande é o carinho que se ministra ao servidor fiel, de modo a preservar-lhe o devotado espírito da ação maléfica dos elementos destruidores, com o desânimo e a carência de recursos estimulantes, permitindo-se simultaneamente que ele possa ir analisando a magnitude de nosso ministério, a verdade e no bem, em face do universo infinito. Bem rapidinho, Nadir, mais uma informaçãozinha ali, Olha lá, de modo a preservar o devotamento espírito da ação maléfica dos elementos destruidores, que é aquilo que está em nós. Ele está sendo testado nas suas carências espirituais, entendeu? Por isso ele diz assim, no plano espiritual, portanto, muito grande é o carinho que se administra ao servidor fiel, de modo a preservar o devotamento, espírito de ação maléfica dos elementos destruidores, daquilo que ele ainda pode resbalar, desses elementos destruidores, entende? Aí ele fala ali, com o desânimo e a carência de recursos estimulantes, porque ele pode não ter não tem dentro dele, porque quando ele está fortificado, ele encontra dentro dele esses elementos. Vem a chuva, mas ele está lá firme, ele segura, ele tem um impacto, assim, sabe, emocional, sofre, mas segue o barco, entende? Ouvindo-lhe a elucidação, lembrei-me instintivamente dos tipos apostólicos que conhecera na experiência humana. Não haveria contradição no esclarecimento? Os padres virtuosos com os quais mantivera contato no mundo eram pessoas perseguidas através de todos os flancos. Notava que criaturas de mais subido
Sob do valor moral, eram justamente as escolhidas para o assédio da calúnia constante. Sem relacionar apenas os de minha intimidade, recordava a própria história do cristianismo. Não era, porventura, cheia de exemplos? Os temperamentos, por muitos anos fervorosos na fé, haviam sido pasto de feras. Os continuadores do mestre foram vítimas de tremendas provações, e ele mesmo alcançara o Calvário em passadas dolorosas. O assistente percebeu o jogo de raciocínios que me desdobrava no íntimo e esclareceu. Suas objeções mentais não têm razão de ser. A concepção humana do socorro divino é viciada desde muitos séculos. A criatura pressupõe, no amparo de Deus, o protecionismo de sátrapas terrestres. Espera perpetuidade de favores materialísticos, injustificável destaque entre os menos felizes, dominação e louvor permanentes. Costuma guardar serviço, estima e entendimento, mas desdenha servir, estimar e entender, quando não seja em retribuição. O subsídio celeste traduz-se por benditas oportunidades de trabalho e renovação. Chega, muitas vezes, ao círculo da criatura como se foram gloriosas feridas, magníficas dores, abençoados suplícios. Enquanto predominem na crosta planetária os impulsos da animalidade primitiva, os agraciados pela bênção divina serão, em sua maior parte, representantes do poder espiritual, os quais, de maneira alguma, ficarão isentos de testemunhas difíceis nas demonstrações imprescindíveis. Não que o Senhor intente transformar discípulos em cobaias, mas pela imposição natural da obra educativa, em que a lição do aluno atento e fiel deve interessar a classe inteira. O que quase sempre parece sofrimento e tentação, constitui bem-aventurança, transformando situações para o bem e para a felicidade eterna. Olha só que interessante, ó. Quando eles permitem que o servidor fiel, ele vai passar por essa aprovação, exatamente porque ao mesmo tempo que ele precisa edificar essa rocha dentro dele, como espírito imortal, aqui tem uma informação, ó. Não que o Senhor intente transformar esses discípulos em cobaias, tá? Olha só, mas pela imposição natural da obra educativa em que a lição do aluno atento e fiel deve interessar a classe inteira. Então, Jesus permite que esse espírito passe por isso, por ele, pelo crescimento dele, mas para que ele ensine para todos os outros, por isso a classe inteira. Ele, com o exemplo dele, ele vai ensinar para todos os outros, ele vai fazer o chamado espiritual. Por que o chamado espiritual? Aqueles que estão na volta, os que despertarem, vão mudar, e os que não despertarem levam a culpa para o mundo espiritual, e depois de outras existências vão acabar se tornando os próprios devotos dele, lá no futuro, defendendo o nome dele, porque fizeram mal para ele. Então, quer dizer, também aprenderam, só que de uma outra forma. Então, a importância desse testemunho faz com que muitos na volta aprendam, por isso ele chama de classe inteira, porque é escola educativa, né? Quer comentar alguma questão, Nadir, ou segue? Tu quer descansar um pouquinho, Nadir? A gente troca. É que tá sem Pode som, ser, né? deixa eu só falar uma coisinha aqui. Ali, Tá. quando eu li aqui, o protecionismo dos sátrapas terrestres são os dominadores, né? Porque é uma palavra bem diferente, eu fui ver o que era. Então, é só para dizer isso aí. Tá. Quem vai começar é aqui o argumento. Virgínia, pode ser, Virgínia?
Sim, pode ser. O argumento era lógico e incisivo, e porque o assistente silenciasse, cogitando talvez do objetivo fundamental que nos conduzia ao trabalho previsto, procurei reter impulsos indagadores. Orientados por Jerônimo, atingiríamos pequena cidade do interior e dirigiríamos-nos a certa casa humilde, na qual, em breves minutos, nos apresentava ele determinado companheiro, em lamentáveis condições, atacado de cirrose hipertrófica. É Dimas, exclamou, indicando o enfermo, assíduo colaborador dos nossos serviços de assistência faz muitos anos. Veio de nossa colônia espiritual há muito mais de meio século, consagrando-se à tarefa obscura para melhor atender aos divinos desígnios. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. O quarto modesto permanecia cheio de radiosos eflúvios, denunciando a incessante visitação de espíritos iluminados. Nosso amigo, continuou o assistente, fez o credor feliz de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre se conduziu no ministério. Agora é chegado para ele o tempo de descanso construtivo. Agradavelmente surpreendido, reparei que o doente se apercebeu da nossa presença. Cerrou os olhos do corpo, enxergou-nos com a visão da alma e animou-se, sorrindo. O enfraquecimento físico atingira o ápice e Dimas conseguia deixar o aparelho corporal de certo modo, com extraordinária facilidade. Fixando-nos perto do leito, pôs-se em ardente rogativa, pedindo-nos colaboração. Estava exausto, dizia, no entanto, mantinha-se calmo e confiado. Aconselhado por Jerônimo, acerquei-me do enfermo, aplicando-lhe passes magnéticos de alívio sobre o tecido conjuntivo vascular. O abdômen conservava-se pesado e enorme. Revelaram-se, porém, sensações imediatas de reconforto. Seguindo-se ao meu auxílio humilde, Jerônimo dirigiu-lhe palavras de encorajamento e prometeu voltar mais tarde. Dimas, enlevado, endereçava ao céu comovedor agradecimento. Em breves momentos, 2 amigos espirituais dele vieram ter ao quarto, saudando-nos atenciosamente. Nosso dirigente convidou-nos à retirada, explicando-nos, depois, que nos havíamos afastado. Após rápida visita aos interessados, reuni-los-emos em sessão de esclarecimento na casa transitória, de maneira a prepará-los para o fenômeno próximo da libertação definitiva. Esperaremos a noite para esse fim. Da pequena cidade em que se localizava o primeiro visitado, dirigimos-nos ao Rio de Janeiro. Utilizávamos a volitação, prazerosos e felizes. Muito difícil descrever a sensação de leveza e alegria inerente a semelhante estado, após a permanência na escura região de que procedíamos. Fala-se muitas vezes, entre os encarnados, a possibilidade da criação do aparelho de voo individual. Todavia, ainda que se efetive a nova conquista, o peso do corpo físico, os cuidados exigidos pela máquina de propulsão e os riscos da viagem não podem, de modo algum, substituir a segurança e a tranquilidade que nos enchem de tamanho bem-estar. Após a excursão normal entre a casa transitória de Fabiano e a crosta terrestre, dentro de harmoniosas condições, conservávamos-nos descansados
e bem dispostos, operando muito facilmente a volitação, não obstante a densidade atmosférica. Poucas vezes se me apresentara tão belo espetáculo da paisagem terrena. Serras e vales, rios e arroios marcando cidades e vilarejos, sob o espelho rutilante do sol. Falavam-me ao coração da misericórdia do Altíssimo, congregando as criaturas em ninhos floridos de trabalho pacífico. Pensamentos de louvor ao Eterno Pai felicitavam meu espírito. O casario compacto do rio achava-se agora à nossa vista. Não decorreu muito tempo e penetramos singular residência em bairro menos populoso e deparamos com enternecedora paisagem doméstica. Cavalheiro na idade madura, deitado em pequeno divã, apresentando terríveis sinais de tuberculose adiantada, sustentava comovente palestra, dirigindo-se a dois pequeninos que se aparentavam 6 e 8 anos, respectivamente. Formosa expressão de luz aureolava a mente do enfermo, que pausava nas crianças o olhar, muito lúcido, falando-lhes paternalmente. O próprio Jerônimo parou ao ouvi-lo junto de nós, agradavelmente surpreendido. Papai, mas o senhor acredita que ninguém morre? Indagou o filhinho mais velho. Sim, Carlindo, ninguém desaparece para sempre, e é por isso que desejo aconselhá-los como pai que sou. Fez-se-lhe mais terno olhar e continuou ante o interesse agudo dos meninos. Creio que não me demorarei a partir. Para onde, papai? Atalhou o menor. Para um mundo melhor que este, para lugar, meu filho, onde seu pai possa ajudá-los num corpo são, embora diferente. As crianças, de olhos úmidos, protestaram com carinho. Esforçou-se o genitor, de modo visível, para dominar-se e prosseguiu. Não devem manifestar semelhantes receios. Já organizei todos os negócios e a mamãe trabalhará substituindo-me até que vocês cresçam e se façam homens. Se me pudesse, ficaria em casa, mas como se arranjariam comigo, assim, imprestável como estou? Por essa razão, Deus me concederá outro corpo, e eu estarei com vocês sem que me vejam. Sorriu conformado e ajuntou. Possivelmente seremos até mais felizes. Há muitos dias pretendo falar-lhes como agora, para que fiquem certos de meu amor constante. Logo após meu afastamento, sei de antemão que muita gente procurará desanimá-los. Dir-se-á que me afastei para nunca mais voltar e que a sepultura me aniquilou. Entretanto, previno vocês de que isso não é verdade. Viveremos sempre e amar-nos-emos uns aos outros cada vez mais. Reparei que o genitor doente sentia intenso desejo de afagar os rapazinhos, mas controlado pela ameaça de contaminá-los, impunha imobilidade às mãos sequiosas de contato afetivo. Os meninos enxugavam as lágrimas discretas e, depois de longa pausa, tornou o enfermo, dirigindo-se ao filho mais velho. Diga-me, Carlindo, você acredita que seu pai venha a desaparecer? Admite, porventura, que nosso amor e nossa união em casa, que nosso carinho e entendimento sejam apenas cinza e nada? Dominou-se o pequeno a fim de parecer valente e respondeu: Eu acredito, como o senhor,
que a morte não existe. Quando eu partir, acentuou o pai amoroso, se vocês demonstrarem coragem e confiança em Deus, o papai estará mais corajoso e confiante e restaurará em pouco tempo as energias. Houve comovente interregno, que o assistente Jerônimo não desejou quebrar, tal a significação moral da cena cariciosa. De olhos fixos nos rapazinhos, o extremoso genitor passou a considerar. Vai para 3 anos. Instituímos nosso culto doméstico do Evangelho de Jesus. E vocês sabem hoje que nosso mestre não morreu. Levado ao suplício e à morte, voltou do sepulcro para orientar os amigos e continuadores. Ele, pois, nos auxiliará para que prossigamos unidos. Quando eu fizer a viagem da renovação, tenham calma e otimismo. Não chorem, nem desfaleçam. Com lágrimas não serão úteis à mamãe, que precisará naturalmente de todos nós. Deus espera que sejamos alegres na luta de cada dia para sermos filhos fiéis ao seu divino amor. Nesse instante, apareceu a dona da casa, impondo modificações à palestra. Valeu-se Jerônimo da circunstância para intervir, apresentando. Nosso amigo Fábio, em véspera da libertação, sempre colaborou com dedicação nas obras do bem. Não é médium com tarefa na acepção vulgar do termo. É, porém, homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior. E, em razão disso, desde a juventude, tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas, colaborando conosco em relevantes serviços de assistência oculta. Vários mentores de nossa colônia têm em alta conta o seu concurso. Há muitos anos que se consagra ao estudo das questões transcendentes da alma e formou-se na Academia do Esforço Próprio, a fim de ser-nos útil. Livre de sectarismo, indene às paixões e amante do dever, nosso irmão Fábio instituiu, desde os primeiros dias de matrimônio, o culto doméstico da fé viva, preparando a esposa, os filhinhos e os familiares no esclarecimento dos problemas essenciais da compreensão da vida eterna. Em virtude da perseverança no bem, que lhe caracterizou as atitudes, sua libertação ser-lhe-á agradável e natural. Soube viver bem, para bem morrer. Aproximei-me do enfermo, perscrutando-lhe a situação orgânica. Uma informaçãozinha. Formou-se na Academia do Esforço Próprio. Não foi na casa tal, espírita tal, não foi no centro espírita tal, porque isso não forma, gente. Não é entrando e saindo de um lugar que eu me torno. E essa informação, ela tem um subliminar escondido aqui atrás, tá? O espírito, ele quis deixar claro que não é onde eu estou que me torna, mas o meu esforço. Então ele dá o nome deste lugar de Academia do Esforço Próprio. Vocês perceberam que novamente eles batem nessa tecla, eles tiram o lugar, não é a instituição espírita ao qual eu estou vinculado, mas o que eu faço neste lugar. Então isso é a Academia do Esforço Próprio. Tem uma mensagem sutil que o Espírito está nos dando aqui por trás dessa fala, né? Mas vamos lá. Sim. Muito interessante mesmo, Fabiano. A tuberculose minara-lhe os pulmões, impressionando-me as formações cavitárias e outros sintomas clássicos da terrível moléstia.
Fábio, a rigor, não precisava de apoio para a fé que nutria. Revelava-se tranquilo e confiante. E, embora o abatimento natural em seu estado, ia ensinando aos seus inesquecíveis lições de coragem e de valor moral. Vamo-nos, chamou-nos o assistente. Nosso companheiro vai bem e dispensa-nos de maior colaboração. Saímos admirados com o exemplo entrevisto. Daí a instantes, Jerônimo conduzia-nos a confortável apartamento em moderno arranha-céu de elegante bairro. Entramos. No leito, permanecia a respeitável senhora, de idade avançada, com evidentes sinais de moléstia do coração. Cercavam-na, atenciosas, duas senhoras ainda jovens, que a acumulavam de discretos cuidados. É nossa irmã Albina, explicou-nos o dirigente amigo, filiada a organizações superiores de nossa colônia espiritual. Tem inúmeros admiradores em nossa esfera de ação pelo muito que vem fazendo na esfera do Evangelho. Permanece, presentemente, em serviço nos círculos evangélicos protestantes. Fez profissão de fé na Igreja Presbiteriana e, viúva desde cedo, consagrou-se ao labor educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristão. Mais uma vez, maravilhou-me a grandeza da fraternidade legítima imperante na vida superior. Não se buscava o rótulo das criaturas, não se cogitava em sentido particularista de seus títulos religiosos ou sociais. Procurava-se o coração fiel a Deus, ministrava-se amparo reconfortador, sem qualquer preocupação exclusivista. O assistente Jerônimo aproximou-se dela, tocou-lhe a fronte com a destra, e Albina, de semblante iluminado e feliz ao contato daquela mão bondosa e acariciante, exclamou para uma das companheiras que a assistiam: Eunice, dá-me a Bíblia, desejo meditar um pouco. Ó mamãe, respondeu-lhe a filha, não será melhor descansar? Graças a Jesus, a dispneia cedeu e a senhora parece estar tão bem disposta. A palavra do Senhor dá contentamento ao espírito, minha filha. Suplicante ternura acompanhou-lhe a expressão verbal, e de tal modo que Eunice, vencida, apanhou o volume de sobre a vasta cômoda e entregou-lhe. A respeitável anciã assumiu a adequada posição para a leitura, recostou-se em travesseiros altos e, tomando os óculos, segurou firme o testamento divino. O assistente Jerônimo ajudou-a a abri-lo em determinado lugar, sem que a interessada lhe se percebesse a cooperação. Patenteou-se-lhe o capítulo 11 da narrativa de João Evangelista, alusivo à ressurreição de Lázaro. A simpática velhinha leu-o pausadamente em alta voz. Terminando, exclamou comovidamente: Agradeço ao nosso divino mestre a alentadora leitura que nos mandou. Praza aos céus possamos todas nós encontrar a vida eterna em Cristo Jesus. Assim seja. As filhas acompanhavam-na respeitosas. Jerônimo recomendou-me aplicar à doente passes de reconforto. Depois da operação magnética, observei-lhe a insuficiência cardíaca oriunda de aneurisma em condições ameaçadoras. Dispunha-se o assistente a conversar conosco, evidenciando as formosas qualidades da enferma, quando alguém de nosso plano assomou a porta de entrada. Era a delicada amiga que vinha velar a cabeceira. Cumprimentou-nos, bondosa,
com encantadora simplicidade. Jerônimo explicou-lhe nossa missão. A interlocutora sorriu e considerou. Reconforta-nos a proteção de que nossa irmã é objeto. No entanto, creio que há forte pedido de prorrogação em favor dela. Todos somos de parecer que deva ser chamada a nossa esfera com urgência, para receber o prêmio a que faz jus. Todavia, há razões poderosas para que seja amparada convenientemente, a fim de que permaneça com a família consanguínea na crosta por mais alguns meses. Virgínia, tu quer dizer um pouquinho? Pode ser, seu Homero. Eu convidaria a Simone. Pode ser, Simone? Pode ser, seu Homero. Teremos prazer ali, né? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Teremos prazer em todo serviço fraterno, acentuou Jerônimo com afabilidade. Passaremos por aqui diariamente, até que a tarefa termine. Do que houver de novo, seremos informados. A simpática visitante de Albina agradeceu e partimos. Muito significativa para mim foi a ponderação ouvida, mas reparando que o assistente seguia atento ao trabalho que nos cabia desenvolver, abstive-me de qualquer interrogação. Varávamos, em breve, larga porta de movimentado hospital, defendido por grandes turmas de trabalhadores espirituais. Havia aí tanta atividade por parte dos encarnados como por parte dos desencarnados. Seguindo, porém, as pegadas de nosso dirigente, não dispensávamos maior atenção aos desconhecidos. Após atravessarmos corredores e salas, alcançamos grande enfermaria de amparo gratuito. A maioria dos leitos, ocupados, mostrava o doente e as entidades espirituais que o rodeavam. Umas em caráter de assistência defensiva, outras em acirrada perseguição. Desdobravam-se-nos as mais diversas cenas, prevenindo, talvez, mais a mim que aos demais companheiros, o dirigente de nosso grupo recomendou: não dispersem a atenção. Decorridos alguns segundos, estávamos à frente do cavalheiro maduro, rosto profundamente enrugado e cabelos brancos, a cuja cabeceira vigiava excelente companheiro espiritual. Apresentou-nos Jerônimo a este último. Tratava-se do irmão Bonifácio, que ajudava o doente. Em seguida, indicou-nos o doente mergulhado em lençóis alvos e esclareceu: aqui temos nosso velho Cavalcante. É virtuoso católico romano, espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Veio de nossa colônia há mais de 60 anos e possui grande círculo de amigos pelos seus dotes morais. Sua assistência, cheia de belos sacrifícios, fala ao coração. Aqui se encontra, junto dos filhos da indigência, abandonado da parentela, em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais. Mas não se acha desamparado pela divina misericórdia. Fim do ligeiro intervalo, adiantou-se Bonifácio informando: a intervenção no duodeno foi marcada para amanhã. Nosso dirigente, deixando perceber que já conhecia o caso, comunicou: assisti-lo-emos no instante oportuno. Obedecendo-lhe as recomendações, fiz aplicações magnéticas, detendo-me em particular sobre o aparelho digestivo da glândula parátida do reto, observando, além da ulceração duodenal, a inflamação adiantada do apêndice, quase a romper-se. Notei, todavia, que Cavalcante era absolutamente alheio à nossa influenciação. Nada percebia de nossa presença ali, verificando que ele,
Apesar das elevadas qualidades morais que lhe exornavam o caráter, não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejável. Dos quadros que havíamos observado naquele dia, este era, sem dúvida, o mais triste. Além das vibrações do ambiente perturbado, o operando não oferecia fácil ensejo à nossa atuação. Tenho tido dificuldade para mantê-lo tranquilo, dizia Bonifácio, inclinando-se para o assistente. Em vista dos parentes desencarnados que o assediam de modo incessante. Não obstante os trabalhos de vigilância que garantem o estabelecimento, muitos deles conseguem acesso e incomodam-no. O pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar-se do jugo da carne e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. E muito embora o abandono a que foi votado, tem o pensamento afetuoso em excessiva ligação com aqueles que ama. Semelhante situação dificulta-nos sobremaneira os esforços. Sim, concordou Jerônimo. Entendemos a luta. A deficiência de educação da fé, ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, origina deploráveis desequilíbrios da alma, em circunstâncias como esta. Conservar-nos-emos, porém, apostos, como retribuição ao devotado amigo pelos obséquios inúmeros que dele recebemos. Quando nos despedimos, Bonifácio mostrou-se comovido e grato. Transcorridos escassos minutos, ganhávamos o pórtico de notável, simples e confortável edifício, em que se asilavam numerosas criancinhas, em nome de Jesus. Tratava-se de louvável instituição espírita cristã, onde se sediava a compacta legião de trabalhadores de nosso plano. Só uma informação aqui, ó, Silmane, bem rapidinho. Ó, ali ele vai dizer que o grande problema, um dos grandes problemas do problema da desencarnação dele, ó, é a deficiência lá, eu vou justificar lá no texto, a deficiência da educação da fé, ou seja, ele estava muito preso ao seu próprio conceito e dogma da sua própria fé, ele não tinha uma amplitude, então ele tinha essa deficiência, né, de poder entender que a vida continua, que existe imortalidade, comunicação entre os espíritos, ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, ou seja, tinha coisas muito mais belas também que ele era deficiente, né? Origina deplorável desequilíbrio da alma em circunstâncias como essa. Então, acaba tendo esses desequilíbrios por causa exatamente da ignorância, né? Conservar-nos, porém, opostos, então, ali a paciência dos espíritos, respeitando, né, que ele não tinha esse alcance. Por isso, a ignorância, que é o ignorar, dificulta, né? Então tá. Você quer comentar alguma questão? Senão a gente segue. Pessoal, se alguém quiser fazer algum comentário também, fiquem à vontade, tá? Eu queria fazer um comentário. Então, ele tendo essa elevação moral, né, Fabiano, que é muito importante, né, mas também não tendo a educação, porque às vezes ao contrário, né, às vezes a pessoa tem um conhecimento, digamos, espírita, e talvez não aplique na prática, né, vamos pensar assim, que aquilo não está totalmente introjetado. Mas nesse caso ele desconhecia, né, como foi ignorado, e também é importante a fé, porque é dar um alento nessas horas de que ele estava, assim, digamos, partindo, né, vamos dizer assim, desse plano, e também ele também não tinha um apoio familiar ali também, né, então eram duas coisas ali que ele tinha que lidar, né, então ele foi um bom cristão, uma boa pessoa, com valores elevados, mas também precisa ter outras questões junto, né, também não só a elevação moral, né, que a gente Sim, tem que ter um conhecimento. Uhum. Porque daí dificulta, né? É que não adianta ser bom, mas ignorar. Porque daí, se a pessoa ignora, dificulta que ela possa até agir melhor. Vocês já observaram, outra questão que eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês já observaram que
vocês viram que ele disse que no hospital haviam vários trabalhadores espíritas encarnados, espíritos encarnados e desencarnados, e que tem proteção, coisa e tal. Como é que eles chegam nos quartos sem obsessores? Como é que eles vão lá na casa do espírita, tem obsessores, ou lá estava o trabalhador, tem obsessores? Sabe por quê? Porque o papel dos mentores não é retirar espírito nenhum de ninguém, é mediar o conflito entre as partes. O papel dos espíritos é mediar o conflito entre as partes. Porque eles estão vinculados por algum elo que a gente desconhece. E o papel não é tirar. Tu tem que te afastar daqui porque não sei. Porque de ninguém está acompanhado de graça. E então o papel sempre é a mediação. A mediação. Nunca vai retirar. Eles nunca vão chegar e vão dizer, vamos tirar aquele obsessor. A não ser que já seja uma situação que a pessoa já está em sofrimento há muito tempo. E aí tem uma intervenção de uma mãe, de uma oração, de um grupo, sei lá. Ou o plano espiritual quer dar um basta na situação. Fora isso, só quando não se resolve. Mas enquanto pode ser resolvido, tem que se mediar o conflito. É como no próprio judiciário. Juiz nenhum pode tomar partido. Ele tem que mediar o conflito. Ele tem que usar... Agora, quando então lá tu tem o leigo, o juiz leigo, o mediador, que vai fazer todo o trabalho na hora de uma briga de partilha ou de uma ação, né, judicial, vai primeiro para tentar mediação do conflito. Não consegue, aí sim, depois o juiz que vai tentar, né, dar a sentença. Mas fora isso, tem que mesmo mediar. E mesmo dando a sentença, ele vai ter que sempre ser imparcial, olhando para as duas partes. Né? Então, nesse caso, é o que... sempre, quando ocorrer isso, a gente se pergunta, mas como é que pode? Ele trabalha na Casa Espírita e tem esse obsessor. Sim, mas a Casa Espírita, no papel dela, não é retirar o obsessor. O papel dela é mediar os conflitos das pessoas, ela com elas mesmas, ou com os obsessores, ou com elas com outros encarnados. Esse é o papel da Casa Espírita, que é a reforma íntima. Né? Isso é muito interessante da gente perceber, tá? Porque tem outros livros do Filomeno, por exemplo, que ele vai narrar num dos livros que é Obsessão, eu não lembro agora aqui, Transtornos da Obsessão, uma coisa assim. E tinha um espírita famosíssimo no Brasil, inclusive ela trabalhava anos e desencarnou anos trabalhando na Federação Espírita Brasileira e carregou sempre um obsessor com ele. O Divaldo carregou 30 anos um obsessor com ele e disse que estava dentro da Casa Espírita trabalhando. Como é que não tiraram? Porque não se tira. Tem que trabalhar mediação de conflito. Porque se um está ali obsediando o outro, é porque algo foi feito, se não foi ali, foi no passado. Então tem que mediar esse conflito. E tem que chegar na melhor parte, soltar-se pelo amor. E não assim numa imposição, sai como se fosse uma ferida. Fabiano, tem também a questão da própria atração entre eles em razão dos acontecimentos anteriores, de atitudes equivocadas em outras vidas, ou mesmo nesta, né? É porque, isso, né? mas ele é a vítima hoje. É. Na verdade, não é vítima, né? Ele, então, os mentores sabem que se aquele obsessor está ali obsediando aquela pessoa, perturbando, é porque algo ela fez. Então, mas qual é o papel? O papel é tentar mediar com as partes daquela situação, para que não haja vinganças e tudo mais, e confie na existência de Deus, entende? Mas eu trago aqui porque a gente vai ver essas informações. Então, havia lá no quarto um espírito obsediando e os mentores entraram, ou na sala lá do atendimento. Mas como é que estava na sala do atendimento da Casa Espírita? É porque os espíritos permitem, naquela circunstância, com aquela pessoa. Não que aquele espírito vai perturbar a ordem do centro espírita. Não, ele não vai perturbar a ordem do centro espírita, mas ali ele precisa ser imediato. E aqui, mas por que não tiraram? Porque é simples, porque se aquele que está obsediado não mudar, aquele obsessor pode sair, o outro vem. Simples.
porque a mente da pessoa não mudou. Então ela pode entrar na casa espírita, fazer um trabalho de desobsessão, de conscientização, convida o espírito, o obsessor rende, vai, mas como aquela pessoa obsediada nunca quis mudar, o que ela faz? Ela arruma outro obsessor, porque a fonte está na mente dela. Então, por isso, os espíritos de luz jamais retiram espíritos de lugar algum. Eles mediam. Vocês viram eles mediando os conflitos no plano astral inferior ali? Tentando conversar com os espíritos? Nunca há uma imposição. Lembra que o André Luiz ficou assustado? Mas como? Eles eram até para tomar umas, falando entre outras palavras, né? Umas chicotadas. Se é eu, já não aceito. Por quê? Porque ele não entende. O André Luiz não entende. Mas que não é assim. Digamos assim, não equilibra um problema, não se equilibra assim. Ele tem que ser resolvido. E resolvido é quando ambas as partes tomam consciência e saem. Daí sim. Mas vamos lá. Até porque no próprio tratamento, né, amigo, que tem essa mediação enquanto se entra para tomar o passe ali, também esses que nos acompanham também ouvem, né, tudo que está sendo dito ali, e com essa reforma íntima que tu estás dizendo, eles percebem a mudança da pessoa, né, e é ali que se dá, então, essa disjunção, né, que aí cada um vai se melhorar. E a pessoa, ela vai, eles permitem que muitas vezes ela tenha a companhia do obsessor. O objetivo, às vezes, nem é tirar o obsessor, mas para que o obsediado modifique-se e prove para o obsessor que ele mudou, que ele não é mais a mesma pessoa. E aí ele se convence assim. Foi isso que convenceu o obsessor do Divaldo. Ele viu que durante 30 anos o Divaldo estava querendo ser uma outra pessoa. Aí ele desistiu, um dos motivos, né? Foi esse, eu cansei de te perseguir. E isso Kardec fala, qual o melhor método eficaz para trabalhar a obsessão? Persistência no bem, trabalhando no bem, que daí os espíritos, eles cansaram o obsessor, cansaram nesse sentido, mostrar que não sou mais a mesma pessoa. E aí ele se convence, porque o obsessor, ele sempre vai ver aquela pessoa como aquele do passado. Então ele tem que provar que ele não é mais aquele outro. Né? Geralmente é assim que acontece. Então tá. Bondoso ancião recebeu-nos afavelmente. Reconheci-o, jubiloso. Achava-se ali Bezerra de Menezes, o dedicado irmão dos que sofrem. Abraçou-nos um a um, com espontânea jovialidade. Ouviu as explicações de Jerônimo com interesse e falou sorridente. Já esperávamos a comissão. Felizmente, porém, nossa querida Adelaide não dará trabalho. O ministério mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos nesta casa de paz, aliados aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem abençoado ônus das missões do bem, prepararam-lhe a alma para esta hora. Ele mesmo tomou-nos a dianteira, conduzindo-nos a compartimento modesto, onde a médium repousava. Na câmara solitária, não se via nenhum irmão encarnado. Contudo, duas jovens cercadas de prateada luz permaneciam ali, acariciando-a. Acercamo-nos da enferma, respeitosamente. Seus cabelos grisalhos semelhavam-se a formosos fios de neve. Indicando-a, falou Bezerra contente. Adelaide sempre foi leal discípula do mestre dos mestres. Apesar das dificuldades, dos espinhos e aflições, perseverou até o fim. A digna senhora, após olhar demoradamente delicados ramos de rosas que lhe ornavam o quarto, entrou em oração. De sua mente equilibrada, emanavam raios brilhantes. Não nos enxergou ao seu lado.
exceção do devotado Bezerra de Menezes, a quem se unia por sublimes cadeias do coração. Ele saudou-a afável e bondoso. Endereçou-lhe palavras reconfortantes e carinhosas. Sei que é o termo da jornada, meu venerável amigo, disse a médium em tom comovedor. E estou pronta. Desde muitos anos, rogo ao Divino Senhor me revele o caminho. Não desejo adotar outros desígnios que não pertençam a Ele, nosso Salvador. Todavia, não pôde continuar. Emoção profunda, estrangulara-lhe a voz, e logo após a reticência dolorida, copioso pranto começou a brotar-lhe dos olhos encovados. Bezerra acomodou-se junto dela, com intimidade paternal. Afagou-lhe com a luminosa destra, a fronte abatida, e falou otimista. Já sei. Você pensa nos parentes, nos amigos, nos orfãozinhos e nos trabalhos que ficarão. Oh, Adelaide, compreendo o seu devotamento materno, a obra de amor que lhe consumiu a vida. Entretanto, você está cansada, muito cansada. E Jesus, médico divino de nossa alma, autorizou o seu repouso. Confia a Ele as penas que lhe oprimem o espírito afetuoso. Deponha o precioso fardo de suas responsabilidades em outras mãos. Esvazie o cálice de sua alma, alijando amarguras e preocupações. Converta saudades em esperanças e desate os elos mais fortes, atendendo à ordem divina. Adelaide pousou no benfeitor os olhos muito lúcidos, revelando-se confortada, e após breve pausa, Bezerra prosseguiu. Sua grande batalha está terminando. Você é feliz, minha amiga, muito feliz, porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes, depois de resistir ao mal durante muitos anos, como sentinela fiel na fortaleza da fé viva. Ensinou aos que lhe cercaram o caminho todas as lições do bem e da verdade, possíveis ao seu esforço. Entregue parentes e afeições a Jesus e medite agora na humanidade, nossa abençoada e grande família. Quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo, que providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. Basta a você o júbilo do dever bem cumprido. Arregimente, pois, as suas forças e não se entristeça, porque é chegado para o seu coração o prélio final. Coragem, muita coragem e fé. A respeitável irmã sorriu, quase feliz. Logo em seguida, pequena auxiliar do Instituto quebrou o colóquio espiritual, abrindo a porta inesperadamente e anunciando visitas. Dona Adelaide, em face das circunstâncias, centralizou a mente no círculo dos encarnados e perdeu o benfeitor de vista. O venerando médico dos infortunados passou a entender-se com Jerônimo acerca de vários problemas que diziam respeito à nossa missão, enquanto nos retirávamos, discretamente, proporcionando-lhes maior liberdade à permuta de ideias. É isso aí. Será que vai ser assim? É o que pensou. Ainda há tempo. Dá tempo mesmo. Eu acho que a da Ivone vai ser assim. Tenho certeza. Desencarnação. Vocês perceberam que o Bezerra chegou, né? Vocês perceberam um outro detalhe aqui, que o capítulo traz uma mensagem também
que o mundo espiritual é o mundo cristão, né? Não é o mundo das religiões. Aqui estava em jogo era o caráter, a postura, a forma de como as pessoas viviam. Eram espíritas, eram católicos, eram protestantes. Foi falado isso, né? Ele falou também no templo da fé, o templo que, na verdade, é o do nosso coração, né? Não o lugar que a gente frequenta. O lugar, ele é importante? Mas ele só é aureolado como importante quando a nossa entrada e saída lá dentro for das melhores, né? Então, não se aprende entrando e saindo, né? Mas sim o que nós fizemos. E não é ser perfeitos, tá, pessoal? É uma luta constante, assim. Aqui, ó, ele não falou de espíritos perfeitos, ele falou de espíritos que lutaram constantemente, vivenciaram constantemente uma luta de perseguição, uma luta consigo próprio, uma luta de fé. Ele não, em nenhum momento ele citou aqui espíritos perfeitos. O que mais? Alguém? E só notei que aquele católico ali faltou a ele a sensibilidade, né, Fabiano? Ele não captou, ele não captava a presença, né, da espiritualidade, né? Exato, exatamente por isso, né? Porque a gente não somos perfeitos, né? São espíritos merecedores, sim, mas que têm as fragilidades pelo próprio desconhecimento. Né? Não, sim, até por isso, né? Porque foi Uhum, falado. exato. Então ele não tinha esse preparo, assim, e de repente tá com o pensamento mais ligado, né? No alto, tá mais livre, assim, o pensamento para ter esse momento, né? De perceber isso, a espiritualidade ali, né? Auxiliando. Perfeito. Exatamente. Como é importante, né, a gente se dar conta. Vocês perceberam também que a última desencarnação ali, o Bezerra deixa claro para ela, né, que é respeitado e louvável a questão dela, a preocupação que ela tinha, né, com as pessoas que iriam ficar, os cuidados que ela ia ter, mas ela tinha que entender que cada pessoa tem sua caminhada, né, que a gente não está aqui para resolver os problemas de todos, né. Aqui, ó, aqui Adelaide pousou no benfeitor os olhos muito lúcido, né? E depois ele prosseguiu. Sua grande batalha está terminando. Você feliz? Olha que interessante, né? Muito feliz, porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes. Gente, o corpo, tá? A alma no mundo, ela tem que ter cicatrizes. Então, assim, eu estou vivendo as dores no corpo, estou vivendo os cansaços do corpo, as infecções do corpo. O corpo é para isso. É para marcar o espírito. Então, eu tenho cortes, eu tenho, sei lá, problemas. Essas são as cicatrizes, porque o corpo ele não é para ser maltratado, mas ele é para ser usado. Eu costumo dizer como o livro, né? O livro é para ser usado, a gente tem que manusear, tem que riscar, tem que direcionar, porque o aprendizado ele está na entrelinhas, é uma mensagem subliminar que tem atrás, uma mensagem oculta que o Espírito espera que nós façamos. Daí a gente risca, né? Aí ele diz assim, ó, entregue parentes e afeições a Jesus, né? Ou seja, deixa que a vida vai coordenar essas pessoas e não vai ficar ali tentando fazer com que essas pessoas tomem caminho que não cabe mais, já está no mundo espiritual. Tem que entregar. Agora, medite agora na humanidade, nossa abençoada e grande família, ou seja, sai do círculo estreito, olha as mensagens que tem atrás da fala dele, né? Do estrito da questão estreita familiar e agora vai olhar por a família maior, ou seja, ela vai estar com outras pessoas que ela tem que se relacionar e ampliar a sua família no mundo espiritual.
quanto aos serviços confiados por algum tempo, a sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo, olha só. Então, mas era minha família. Sim, só que antes de ser sua família, eles já eram de Jesus. Mas era o meu filho. Não, o teu filho, ele já é filho de Deus. Antes de ser seu filho, ele é filho de Deus. Ele está passando por nós, esses espíritos, como os nossos afetos. Isso que ele está querendo dizer. Ó, quantos aos serviços confiados por algum tempo, a sua grande, estão fundamentalmente afetos ao Cristo. Ele que providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. Então, se Jesus achar que daquele momento, mas eu estou preocupado porque aquelas pessoas que vão ficar pode conduzir as suas vidas assim. Se Jesus achar oportuno que tudo se modifique, ele vai fazer, não precisa nós estarmos ali. Basta a você o júbilo do dever bem cumprido. Arregimente, pois, as suas forças e não entristeça, não te detenha nisso, né? Ele está dizendo, não te detenha nessa tristeza de que tu não estando ali, tu não vai poder ajudar, porque é chegado para seu coração o fim daquela existência. Coragem, muita coragem e acredite, né? Que é a fé. Então, é uma mensagem para nós, quando desencarnarmos, é uma mensagem para aqueles que partem, né? Mas como que vai ficar? Bom, como que vai ficar? Isso não cabe a nós, cabe a Deus. Porque antes de ser nosso, já era de Deus. Então, eles já trazem também a sua bagagem, eles já trazem os seus comprometimentos, eles já trazem a caminhada que tem que fazer neste mundo, e não vai ser nós que vamos ter que estar ali para intervir naquilo. Mas se pode acontecer isso, Deus sabe os caminhos para que as coisas aconteçam. Ele desvia, ou ele vai, ele reencaminha. Surgem pessoas na vida, acabam esbarrando situações que não precisam estar ali para fazer isso. O próprio Jesus quando se fala em Jesus e Deus, é essa falange de espíritos que trabalham encaminhando tudo, né? Bem, Fabiano, eu estava vendo uma entrevista do Divaldo, e aí o repórter perguntou para ele, o senhor não se preocupa com toda essa estrutura que tem aqui, todo esse belo trabalho, quando o senhor desencarnar? Aí o Divaldo, está tudo acertado. Está tudo acertado. Não me preocupo com nada. A espiritualidade vai saber indicar alguém aqui para continuar a obra. É bem isso aí que tu está falando. Né? É, isso aí. Porque, na verdade, ele não é dele, né? Ele foi naquele período, naquele momento, ele foi um servidor. Depois, outros que têm que retomar aquilo para aquela tarefa, entende? E seguir aquela jornada ali. Vou contar um fato para vocês, foi muito interessante, porque teve um dia que nós trouxemos um psiquiatra e uma psicóloga aqui na nossa casa espírita para fazer uns atendimentos, porque o pessoal estava com problemas eles iam atender pessoas que tinham remédios controlados, que tinham que renovar receitas, precisavam renovar receita, não estavam conseguindo acesso nos hospitais, problemas emocionais com os problemas das águas, né? Muita gente. Bom, enfim, aí ele iria renovar. E eu pensando comigo, como é a estratégia que eu vou fazer para trazer essas pessoas? E fiquei meditando. Aí pensei assim, né? Conversei com o pessoal, tudo, vamos divulgar, vamos. E daí, na divulgação, veio uma nova preocupação. Será que as pessoas vão vir? Será que não tem que falar, né, hoje? Mas hoje, não sei o quê. Aí eu me sentei no salão um dia antes e pensei assim, meu Deus, é tão importante esse momento, porque tem um psiquiatra na porta de casa dando uma receita. Não, isso é luxo, gente. Para SUS, isso é luxo, porque nem posto de saúde tem psiquiatra. Isso é uma consulta especializada, disputadíssima, e psicólogo. Aí eu estou sentado ali, aí fiz essa pergunta mental, e eu vi quando os amigos espirituais disseram ao meu ouvido, da parte física, cuida tu. Da parte espiritual, essa é com Deus. E foi muito interessante porque
Chegava assim, gente, foi um equilíbrio, eles atenderam das 8 da manhã às 6 da tarde. Aí vinha assim, vinha um grupo de pessoas, como a casa é muito pequena, aí eu pensei assim, bom, vai vir um monte de gente, e aí vai encher isso daqui, não vai dar para atender. Eu pensando, aí foi quando veio essa voz, me disse, aí veio assim, gente, vem aquele grupo, sentou, foi atendido. Quando estava no penúltimo saindo, chegou mais um grupo de pessoas. Quando estava lá nos penúltimos indo embora, chegou mais um grupo de pessoas. Então a casa nunca foi superlotada. Então era um equilíbrio, havia um equilíbrio. Então ali foi a resposta da parte de trazer cuida a Deus. Então as pessoas eram inspiradas a vir no momento certo. Elas nunca sobrecarregavam a casa. Elas vinham em levas, e levas perfeitas que davam pausas, até para ele que trabalhava. A cada grupo que vinha, ele tinha uma pausa, ele daqui a pouco ele descansava um pouquinho, tomava um cafezinho, uma coisa, chegava outro grupo, aí ele ia lá e atendia. Daí passava mais um momento, assim foi até 6 da tarde. Então, veja como a gente tem que entender que nós só somos, claro, temos que coordenar, temos que, o físico, né, nosso, então a gente tem que organizar tudo direitinho, mas acima de tudo, confiar. Confiar no trabalho de Deus. Pessoal, alguém mais passa por Homero, então? Tudo certo? Nenhuma pergunta? Tem 8 minutinhos ainda. Tudo tranquilo? Então, Verinha. Querido Mestre, queremos te agradecer por tantas bênçãos, por tanto conhecimento em teu nome, através de Bezerra de Menezes, da espiritualidade maior que aqui se encontra. Ó Jesus, obrigada por esse banquete de aprendizado, que nós possamos estarmos receptivos para aprender, entender e colocar em prática. Ó Jesus, muito obrigada. Obrigada à espiritualidade maior que aqui se encontra. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Seja, pessoal. Gente. Boa noite. A todos. Obrigada. Boa noite.